Todos os seus ensinamentos estão relacionados àquilo que Kardec usa comumente, o termo comum de Kardec para falar sobre essa outra realidade. Kardec fala muito usando o termo a vida futura. Então, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca para a gente que Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta, o objetivo maior, né, a que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Ou seja, tudo aquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento moral em suas lições tem que ser levado em conta essa realidade do mundo espiritual. É com isso que nós, segundo o grande professor, devemos nos preocupar, devemos pautar nossas preocupações, trabalhos objetivos, centrados nessa realidade. E imaginem vocês, hoje nós já temos muita dificuldade para falar, estudar, visualizar e imaginar essa realidade do mundo espiritual que não vemos, nem pegamos, nem tocamos e é para nós imperceptível. Nós já temos muita dificuldade a esse respeito. Agora, Jesus falando para aquele povo, aquela humanidade de 2000 anos atrás, a respeito dessa que era a Boa Nova. Então se estabelecia uma grande dificuldade, no sentido de que sempre que ele falava do mundo espiritual, aparecia, surgia aquilo que a gente chama de paradoxo. Paradoxo nas lições é aquilo que surge como uma aparente contradição, uma aparente incoerência, uma inverdade, uma falta de lógica, racionalidade na lição que é apresentada. Por conta justamente de tudo estar ligado e atado a essa outra dimensão espiritual, imperceptível para nós, mas não menos real. E então, quando Jesus queria falar do que realmente tem valor na dimensão espiritual, no mundo espiritual, ele apresentava as coisas mais desconsideradas e desvalorizadas para a sociedade terrena, material, da dimensão física do nosso mundo. Como a sociedade nossa se organiza no nosso mundo, ela institui valores que para outra realidade não existem. E Jesus apresenta valores dessa outra realidade imperceptível para nós, que essa sociedade desconsidera, não valoriza. E em cada lição que Jesus coloca, surgem os paradoxos. Então Jesus dizia: quanto mais você trabalha para ganhar a sua vida, é aí que você está perdendo. Olha, é o paradoxo. Você pensa que está ganhando, está perdendo. Quando você estiver perdendo sua vida pela busca das coisas, das lições que eu trago, aí é que você está ganhando. De maneira que aquele que procura se exaltar, vai ser humilhado. Olha, outro paradoxo. Pobre daquele que junta tesouros na terra. Rico, aquele que os ajunta no céu. E esses paradoxos vão surgindo. Porque são bem-aventurados os que choram. Outro paradoxo. Como pode ser isso? Essa aparente contradição está a todo momento nas lições de Jesus, porque se tratam de lições espirituais. Quando o normal seria procurar uma passagem fácil e tranquila, Jesus diz: não, fuja desta e procure a porta mais estreita.
Queres receber? Dê, porque é dando que se recebe. Para aqueles que têm, vai ser dado mais. E aqueles que têm pouco, até esse pouco vai ser tirado. Então, vocês percebam a dificuldade de penetrarmos o entendimento. Mas esse é só o primeiro passo. Porque depois de entendido, nós vamos ver a dificuldade de pô-los em prática. Porque nós vamos sentir, nesse momento de praticar essas lições, o quanto está enraizado em nós essa realidade do mundo físico aqui onde estamos vivendo. Por que não paramos nunca para pensar? Por que não observamos a nós mesmos? Porque nós somos o grande desconhecido de nós mesmos. E por esses e outros motivos nós vamos sentir a grande dificuldade de viver a realidade espiritual, porque não nos damos conta do quão imerso estamos na realidade do mundo físico. É só quando nos propomos a praticar essas lições, nós vamos ver que estamos com os dois pés bem fincados nessa realidade física, nessa organização social do mundo físico, a realidade mundana do nosso planeta, que se organiza de maneira que o que tem valor é aquilo que lá na espiritualidade nada vale, ou bem pouco vale. E com esse pensamento, nós vamos entendendo o que Jesus quis dizer para nós. Aquilo que hoje a doutrina espírita vem, de forma direta, colocando preto no branco, né? Nos dizer, olha, todos nós somos espíritos em evolução. Criados com o destino da felicidade, todos nós. Porque somos perfectíveis, ou seja, tudo que precisamos para chegar à perfeição relativa, que o espírito pode chegar, já está em nós. Preciso desenvolver esse trabalho. Jesus, na sua linguagem, falou isso. Dizendo, vós, lembrando dos salmos, que dizia, vós sois deuses. Se acreditares em mim, ou seja, as lições espirituais que eu trago, a minha boa nova, o mundo espiritual que eu apresento, essa realidade, se você acreditar nisso, podereis fazer todas as obras que eu faço e outras maiores. Porque tudo que nós precisamos para isso já está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, Jesus falou. Reino de Deus. Então, da mesma maneira que o reino de Deus, ou tudo que a gente precisa para atingir a culminância da felicidade destinada à criatura, já está dentro de nós, da mesma forma, tudo que nos atrapalha nessa trajetória também está dentro de nós. O céu espiritual, ou o inferno astral espiritual, está dentro de nós. Porque se trata de um estado espírito. De maneira que eu posso estar no lugar dos mais bonitos da Terra, nos lugares mais bonitos da Terra, num estado de inferno astral, num estado infernal. Ou nos piores lugares de dor e dificuldade, num estado de céu. E se somos criaturas, como disse Jesus, nenhuma ovelha se perderá no aprisco do Senhor. Porque qual de nós, disse ele, qual de vocês, que tendo 100 ovelhas, quando uma se perde, não trata logo de recuperar o que está perdido? E quanta alegria há quando a recupera. Então, existe um trabalho a ser realizado pela criatura, que é essa trajetória evolutiva. E vamos encontrar em nós muitos obstáculos. Eu digo em nós, porque não os encontraremos alhures.
E esses obstáculos que impedem e atrasam a nossa marcha evolutiva, nós podemos chamar de inimigos. Trabalha contra a nossa felicidade, contra o nosso progresso, que impede nosso avanço, nos amarra ao ponto de partida, nos chumba, né, impedindo a ascensão às alturas. Então, dentro dessa visão espiritual das lições de Jesus, nós vamos buscar os reais inimigos dentro de nós. Dentro de nós. Que são os nossos medos, o medo que paralisa, nossos traumas, que são as feridas ainda não cicatrizadas em nós, espíritos que somos. Vamos sempre treinando, né, essa mentalidade, não o espírito que temos, né? As feridas em nós, espíritos que somos. Esses traumas, fobias, medos, paralisam, nos impedem de arriscar avante, e aqui nós estamos falando das questões espirituais, nos impedem de assumir os compromissos, desafios espirituais. Sem contar de outros tantos inimigos que são nossos vícios, não só o vício do organismo físico, mas os vícios morais, vícios do comportamento, da maledicência, da vaidade, do egoísmo, pai de todos, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, do orgulho. Olha quantos inimigos já listei aqui, já falei. Estão todos em nós em grande quantidade. E precisamos bater de frente com eles. Mas o capítulo inicial desse processo já é dos mais difíceis, que é a identificação de cada um deles em nós. Então a gente vai vendo que o trabalho do progresso, da caminhada evolutiva, é um trabalho interior, para ser feito em nós mesmos. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec está falando dos mundos venturosos, dos mundos mais felizes, ele diz: nesses mundos venturosos não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual é que estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do outro homem, mas procura elevar-se acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então, existe essa compreensão nesses mundos de que a grande luta, o grande trabalho é consigo mesmo, aperfeiçoando-se. Nós procuramos nos elevar acima de nós mesmos. Vencer aqui não é competir com o outro, é derrotar os seus inimigos interiores, é a própria realização do ser. Essa é a própria realização do ser. Vitória é a autorrealização. Então, se nós falarmos que o início desse processo já começa difícil, porque precisamos identificar em nós esses inimigos, nós precisamos de amigos dentro desse processo de identificação. Amigos que nos ajudem a mostrar em nós, como dizia Santo Agostinho, aquilo que em nós precisa de mudança, aquilo que em nós precisa de reforma.
E aonde nós vamos encontrar esses amigos? Não poderiam muito bem ser aqueles a quem chamamos inimigos? Porque qual é o trabalho maior dos inimigos, aqueles a quem chamamos inimigos, senão estarem de forma feliz, né, apontando nossos defeitos, anunciando dos telhados esses defeitos. E esses que chamamos de inimigo. Porque aquilo que em nós precisa de mudança, precisa de reforma, de alteração, aqueles a quem chamamos amigos são muito precavidos para nos alertar. Eles são muito preocupados em zelar pela amizade que tem conosco, face à possível incompreensão de nossa parte pelo que eles disseram, às vezes tentando nos ajudar. Querendo ajudar, pode até perder uma amizade. Não sabem como dizer para a gente quando a gente ficou aí uns dias sem tomar banho, não está com um cheiro muito agradável, eles não sabem como dizer isso, mas o inimigo sabe. Se o nosso hálito está horrível, e desculpe baixar a vibração, dando esses exemplos, mas é de fácil compreensão. O amigo tem dificuldades para nos dar esse alerta, mas o inimigo não tem, e não pensa duas vezes. E já nos põe um apelido. E nós vamos correndo tratar daquilo que em nós precisa de mudança, de reforma, pela ação do inimigo. Então, os inimigos na nossa vida funcionam como aquele contraste que tomamos para fazer os exames de imagem, quando descobrimos em nós, ou tentamos descobrir em nós aquilo que pode nos matar. Pelo menos nosso corpo físico. Quando fazemos um exame de imagem, a gente precisa antes tomar aquele chamado contraste. E esse contraste é que vai fazer aparecer na imagem o tumor, o problema, a ferida, aquilo que em nós precisa ser extirpado. Bem, esse é o papel que o inimigo cumpre em nossa vida. De maneira que não é outra coisa senão mais um paradoxo. Mas esses inimigos que cumprem o papel dos amigos sem quererem, né? E sem perceberem, realmente, muitas vezes, não gostam de nós. Mas Jesus pediu para que amássemos os inimigos. E essa é uma questão que sofreu muita dificuldade de entendimento através dos séculos, até que a doutrina espírita vem ajudar a equacionar a dose do sentimento elevado à dose da sabedoria elevada. E Emmanuel nos fala que devemos encarar sabedoria, sentimento, sabedoria moral, como duas asas que nos impulsionam ao voo. Se desenvolvermos só uma asa, a asa do amor, ficamos rodando e não voamos. Se somente a asa da sabedoria, também ficamos voando e não, só que ficamos rodando e não voamos. E então vem Kardec ajudar a nos entender
o que é que Jesus nos pediu, dizendo: amai os vossos inimigos. É equacionar a força dessas duas asas. Para que sejamos bons, mas não sejamos bobos. Como disse o Mestre Jesus, para que sejamos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então Jesus fala: cuidado. Cuidado primeiro, Kardec fala, cuidado. Cuidado primeiro porque a época de Jesus, muitas coisas não estavam tão desenvolvidas quanto hoje, a começar pelo vocabulário. O vocabulário era muito mais pobre. E havia muitas palavras que tinham vários significados. E a palavra amor é uma delas. Porque nós conhecemos hoje a grande nuance dos bons sentimentos que chamamos amor. A todos eles, mas são sentimentos diferentes. O amor que temos pelo nosso cãozinho é diferente pelo amor que temos do nosso pai, que é diferente pelo amor que temos do nosso filho, que é diferente do amor fraternal que temos pelos nossos irmãos. Que na poesia pode soar tudo a mesma coisa, mas na realidade espiritual é muito diferente. Porque cada um desses sentimentos que são diferentes se traduzem espiritualmente em vibrações diferentes. Eles possuem uma frequência própria, característica, cada um deles, que é diferente entre si. Nosso pensamento, sentimento, cria fluidos, emanações fluídicas na espiritualidade. Segundo a doutrina espírita, capítulo 14 do livro A Gênese, é um capítulo que só discorre sobre isso. De como cada pensamento e sentimento nosso se exterioriza de nós na dimensão espiritual em frequências diferentes. Então, esses sentimentos são diferentes. E o amor aos nossos inimigos é um sentimento característico, bem diferente do que a mãe tem por um filho. Então, Kardec nos explica, no estudo desse capítulo, que amar os inimigos não pode ser igual a amar os amigos. O sentimento de amor aos amigos pressupõe uma ternura que exige uma confiança que nós não podemos oferecer para quem nós sabemos que nos quer mal. Porque iria, com certeza, abusar dessa confiança para nos prejudicar. Faça seu sentimento de malquerença. Então, Kardec vem nos ajudar a entender a lição do Cristo, dizendo: quando Jesus nos pede, amai os vossos inimigos, ele nos diz que esse sentimento é o sentimento de, independente do sentimento que essa pessoa nutre por nós não desenvolvermos nem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Nós vamos ver que não se trata de pegar o inimigo e pôr no colo, deitar a cabecinha no colo e fazer cafuné, e dar as costas, porque isso seria ter somente uma das asas desenvolvidas. A asa do bom sentimento. Mas mostraria a atrofia da asa da sabedoria. Não é sábio dar as costas a quem nós sabemos que nos quer mal. Mas não precisamos ter ódio dessa pessoa. Não precisamos ter rancor dessa pessoa. E nem desejar vingar-se dessa pessoa. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que jamais passe pelo coração de uma pessoa que se diz espírita alimentar um desejo de vingança. Planejar uma atitude de vingança. Uma ação vingativa.
né? E ele segue dizendo: quem faz isso está cumprindo o mandamento de Jesus: amai os vossos inimigos. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Perdoar. É o deixar para lá? Vamos nos lembrar das duas asas. Perdoar não pode ser o esquecimento completo do fato ocorrido, que gerou inimizade. Não pode ser. Isso não é sabedoria. Mas é o esquecimento emocional do fato que gerou a inimizade, o problema, né? É poder encontrar a pessoa e não sentir o crescimento daquele sentimento que vem à tona novamente de tudo que aconteceu. Não. É olhar para a pessoa e falar: não posso bobear com esse irmão, que eu sei que ele, se ele puder, ele puxa meu tapete. Mais uma vez. Mas não preciso ter o sentimento. Estou em estado de alerta. Que a prudência recomendada por Jesus me anima desse estado de alerta, né? De maneira que precisamos meditar, refletir muito nisso, essa questão do perdão, que é esquecer emocionalmente, mas não esquecer o ocorrido de maneira completa. Porque a lição para a gente seria perder uma experiência na nossa bagagem evolutiva. Aquele ocorrido traz lições para nós, importantes, não podemos esquecer. E Kardec continua: é não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Muitas vezes nós queremos retornar uma amizade por algum erro que fizemos, e quando a pessoa não quer, é tão difícil, tão doído para a gente. Então, quando alguém que errou conosco nos procura, ou não tem coragem de nos procurar, mas percebemos uma tentativa de aproximação, é não colocarmos obstáculo nesse movimento dele, nesse tabuleiro. Não colocarmos obstáculo. Mesmo porque a espiritualidade amiga sempre estará mais simpática a quem movimentou-se no sentido de aproximação, muito mais do que aquele que põe obstáculos a essa reconciliação. Nós sabemos disso porque nós observamos as crianças quando brigam. Eles brigam, nós vimos logo em seguida que uma das duas já está querendo voltar a falar com a outra, o amiguinho e tal, e o outro está reticente, não aceita, e nós já nos colocamos a favor daquele que procura reatar a conversa, a brincadeira, mesmo que foi ele que errou, nós nos colocamos do lado dele, estamos simpáticos a este. Assim a espiritualidade conosco. Desejá-los o bem em vez do mal. Errou conosco, nos prejudicou, trouxe-nos um prejuízo grande, sofrimento. Preciso desejar o mal para ele. Agindo assim, estamos amando os inimigos, conforme Jesus pediu. Alegrar-nos, diz Kardec, olha, mais uma faceta do sentimento de amar os inimigos, conforme Jesus pediu. Nos alegrar-nos em vez de aborrecer-nos com o bem que os atinge. Porque mostra a nossa pequenez quando a gente se alegra por uma notícia ruim que soubemos, que tivemos, recebemos a respeito do infeliz. Ficou doente, ficou desempregado, e a gente tem aquelas costumeiras palavras: eu sabia que não precisava fazer nada porque a justiça de Deus ia, e a gente tem um contentamento com o mal que os atingiu. Não estaremos amando os inimigos conforme o pedido de Jesus, deixando crescer em nós esse sentimento. Estender a mão prestativa em caso de necessidade, se precisar de nós. Olha, gente, que oportunidade da vida. Alguém que nos prejudicou, de repente nós temos a condição de ajudá-lo, desinteressadamente, sem segunda intenção. Que oportunidade da vida. Se fizermos isso, estaremos amando o inimigo como Jesus pediu.
sem precisar ir fazer cafuné, dar beijinho na testa e outras atitudes de hipocrisia, de um sentimento que nós não temos. Abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, diz Kardec, pagar-lhes em tudo o mal que nos fez, com o bem, sem intenção de humilhá-los. Essa é a segunda parte importante. Porque a nossa intenção, na maioria das vezes, é ajudar quem nos prejudicou, para depois poder dizer, está vendo? Depois de tudo que ele fez para mim, olha, eu aqui estou aqui ainda ajudando. Não, sem esse sentimento. Esses sentimentos, gente, nós podemos ocultá-los da sociedade carnal, física, do mundo, terreno. Mas nós já, como dissemos antes, a doutrina nos ensina, esses sentimentos são reais, se teorizam, são quase palpáveis na espiritualidade. De maneira que é impossível dissimular, esconder nosso sentimento. Então, se nós estamos fazendo com a intenção de humilhá-los, tem a frequência própria, o cheirinho próprio, a característica própria daquele sentimento na espiritualidade. De maneira que são, em função do horário, nós podemos dizer que a espiritualidade nos trouxe hoje grandes apontamentos que é para a gente refletir e meditar a respeito do, primeiramente, quem são os nossos reais inimigos? Onde eles estão? E aqueles a quem pensamos que são nossos inimigos, que já soubemos identificar, perceber os exteriores que não gostam de nós, o que nos pede Jesus em relação a isso? Está lá, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, para um estudo mais aprofundado de todos nós, com mais calma e tranquilidade, já que utilizamos o tempo previsto para o estudo, os apontamentos da noite, que são uma apresentação daquilo que a gente deve digerir, metabolizar na nossa casa com tranquilidade, pensando, logicamente, cada um de nós aqui está pensando em alguém, em alguma pessoa, em algumas pessoas. Trabalhar essas ideias, trabalhar esses sentimentos. É por essa razão que nos reunimos aqui, para melhorarmos os nossos sentimentos, porque eles é que nos revelam. Essas são nossa identidade no mundo espiritual. É o nosso SIC, no CPF, sou do tempo do SIC ainda, o CPF, nosso RG no mundo espiritual, a nossa apresentação é feita pelo que vibramos, pelo que emanamos, pelo que sentimos. Precisamos trabalhar isso. Muita paz a todos.